Quem tá aí? É o Nick, coloca o fundo aí, eu quero conhecer Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos ter muitos cultos de oração, os tempos de oração. Já tem ciclo de oração quase todo dia. Bem, você precisa ter uma vida de oração. Se você depender de um domingo à noite, o próximo domingo você vai estar na igreja, vai ser dia 8 de janeiro. Daqui quase 20 dias. É muito tempo. Mas se você tiver uma vida de oração, ainda hoje você pode ter um culto em casa. O bom perfume de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Todos acharam? Herodes manda matar a Tiago, e Pedro é livre da prisão e da morte por Herodes. E por aqueles mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram um dos dias dos asmos. E havendo prendido, estendeu na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E assim Pedro era guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olhe para mim. Você tem consciência de você estar aqui, você foi fruto de oração de alguém? Quem crê nisso? Antes de eu pregar, olhe para mim. As pessoas podem escapar da minha e da tua pregação. Qualquer um que não quiser me ouvir é só levantar e ir embora. Se você começar a falar de Jesus para alguém, ele pode dar as costas e ir embora. Mas ninguém pode escapar da tua oração. Você não entendeu? Ninguém pode escapar da tua oração. Ninguém pode escapar da tua oração. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem macumba, não tem aguidar que faça alguém escapar da oração. Porque você nunca viu a cartomante dizer: eu vou fazer um trabalho aqui para que a oração não te alcance, porque ela tem certeza que é impossível disso acontecer. Alguém pode fugir das tuas palavras, dos teus conselhos, mas da tua oração. E hoje você vai sair daqui gigante na oração. Antes de eu pregar, eu quero profetizar que você deseje orar, que você queira orar, que você deseje entrar nesse ambiente de guerra. Aleluia. Que você saia da internet e tenha tempo com Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Todo-Poderoso e se sente aí em nome de Jesus. Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, a tua verdade. Nos leva a um lugar de revelação do teu coração. Nos exorta, nos admoesta.
mas não nos deixe sair daqui sem entender e viver a tua poderosa oração. E que a tua palavra venha sobre nós, corra toda a igreja, toda a terra através da internet. E que essa palavra prospere em nós para o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra oração está descrita em toda a Bíblia 117 vezes. Nós lemos o 12º livro do Atos dos Apóstolos, um livro fantástico escrito por Dr. Lucas, e todas as maravilhas que acontecem nesse livro me chama a atenção, bispo, aleluia, é tudo através da oração. Quem é crente mais antigo vivenciou o tempo onde há oração, há muito poder. Onde há pouca oração, há pouco poder. Aleluia. Os mais velhos diziam: orou, Deus responde. Escute, Deus ouve toda oração, sim ou não? Deus responde toda oração, sim ou não? Aleluia. Escute, o livro de Atos dos Apóstolos é permeável por todas as suas maravilhas através da oração. Atos capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, há 10 dias orando. Quanto tempo? 10 dias orando. A Bíblia vai dizer que Tomé começa a reclamar que está demorando. Maria Eduarda dissera aqui que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E em Atos capítulo 2 eles estão, aleluia, no cenáculo do Espírito Santo, orando há 10 dias. 10 dias de oração. Imagine 10 dias ouvir Roseli chorando e gritando nas suas orações, de manhã, de tarde, de noite, aleluia, incessantemente. Mas a Bíblia vai dizer num capítulo de número 2, que de repente um som como de um vento impetuoso, fora de controle, encheu toda a casa e foram todos cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo? Orando. Atos capítulo 3 vai dizer que Pedro e João estavam indo na hora 9ª, na vigília da oração. Eles estavam caminhando para a oração, e havia um homem mendigo na porta do templo, aleluia, que tinha os seus pés atrofiados, era paralítico, e ele, aleluia, Pedro e João estavam indo. E preste atenção que o que me chama a atenção, bispo, é que no capítulo de número 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Jerusalém foi tomada pela glória de Deus, e existia 120 mil pessoas em Jerusalém, e o barulho que havia no cenáculo de 120 crentes cheio do Espírito Santo encheu a casa. E diz, aleluia, Flávio Joséfo, que fazia mais barulho dentro da casa do cenáculo do que em toda a cidade de Jerusalém. Eles foram cheios do Espírito Santo, falavam cada um no seu idioma, e existia 120 nações de visitantes, porque era Páscoa em Jerusalém, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que me chama a atenção, que depois da grande e maravilhosa pregação do apóstolo Pedro, depois de 3.000 almas convertidas a Jesus Cristo, eles estão cheios da presença de Deus. Pedro acaba de ser cheio da presença do Senhor, mas no capítulo 3 me chama a atenção que mesmo cheio eles continuaram a orar. O cara foi batizado hoje, pregou hoje 3.000 almas, a primeira pregação 3.000 almas, amanhã cedo ele está indo orar. E o texto vai dizer no capítulo 3 que eles estavam indo para a oração, e o homem fala assim: me deu uma esmola. E Pedro, fitando os olhos a ele, diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou.
Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você sabe que eu imagino, aleluia, pastora Roseli, Pedro dizendo: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho resposta de oração para você. Eu não tenho ouro nem prata, aleluia, mas eu tenho resposta, porque eu estou 10 dias orando e eu fui cheio da presença. E sabe onde eu estou indo? Ô paralítico, eu estou indo orar de novo. Eu não tenho ouro nem prata, pega na minha mão, levanta e anda. Ele está 10 dias orando, foi cheio, pregou e continua indo para oração. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, há um burburinho na cidade, porque a igreja continua crescendo. E as autoridades chamaram Pedro e João para um esclarecimento. O que vocês estão fazendo aqui? Não pode mais pregar esse Jesus Cristo que ele ressuscitou. E eles são imponderados. Eles são chamados, eles poderiam ser mortos. Quem está de rei aqui é Herodes, o Antípate de Herodes, a terceira geração de Herodes. Aleluia. E eles são chamados para um interrogatório. Era como se fosse hoje ser chamado no STF, na alta cúpula. Ele diz: não fizemos nada, senão anunciar a Jesus Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou. Aleluia. Eles são ameaçados, eles são chamados para prestar esclarecimento, mas a Bíblia vai dizer que eles são tomados, empoderados pelo poder da palavra do Senhor. E os argumentos, eles vão dizer, estão perguntando para ele como é que aquele homem era paralítico e começou a andar. Ele vai dizer: eu não sei, eu sei que eu orei em nome de Jesus. Eu sei que eu orei no nome de Jesus, e essa maravilha aconteceu. Ele é chamado para um esclarecimento por causa do milagre do homem que era paralítico, porque quem não ora, quem não acredita em Jesus, duvida de tudo. Mas quem acredita e ora e tem vida de oração, nada, aleluia, o surpreende, porque quem ora e busca é fruto da sua oração. A Bíblia vai dizer que depois dos dois sendo despachados do esclarecimento, Pedro vai dizer a oração de Pedro no versículo 17. Pedro fala: João, vamos orar, meu irmão, vamos orar um pouquinho. E eles começam a orar: Senhor, encoraja meus irmãos, não deixe que as ameaças de Herodes venham desanimá-los, pois grande é a obra do Senhor, que ele seja encorajado. A Bíblia diz que depois da oração de Pedro e João, diz que o lugar onde eles estavam tremeu, a terra tremeu. Você não está entendendo? Pedro começa a orar. Pedro não está orando por milagre, Pedro não está orando por cura, Pedro não está orando para pedir comida. Pedro está dizendo: Senhor, encoraja meus irmãos, não deixe que as ameaças, não deixe que as circunstâncias travem ele. E a Bíblia vai dizer no versículo 17 que a terra tremeu, a casa tremeu, e foram todos cheios do Espírito Santo. Ei, eu vim pregar para você. Você não precisa de um pastor para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de um pregador, profeta, para ser cheio do Espírito Santo. Chega na tua casa e fala: Espírito Santo, vem aqui, me visita, me enche. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão na cidade de Éfeso. Estava indo para oração. E a mulher que tinha um espírito de adivinhação disse: eis aí 2 servos do Deus Altíssimo. Paulo repreende o demônio. Você sabe da história, os 2 são presos. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. E um terremoto aconteceu. Olhe para mim, eu vim pregar para a gente
que não sente mais aquela lágrima quente no rosto, que o cantinho está te esperando. Eu vim aqui como profeta para te dizer: Jesus está te esperando no mesmo lugar. Jesus está dizendo: eu estou com saudade de você. Eu falei aqui semana passada que a gente vai ter menos culto e mais obra, porque os dias são difíceis. A gente não vai poder mais cultuar todo dia, a gente não vai poder mais cultuar na hora que quer, nós vai poder cultuar na hora que der. Quem está entendendo? Você lembra do cantinho que você falava com ele? Você lembra do cantinho que não tinha um apóstolo, que não tinha uma bispa, que não tinha Roseli? Você ia e saía satisfeito, convicto de que falou com ele. Porque quem sabe orar, quem acredita na oração, ele ora e ele levanta da oração satisfeito. Pergunte por quê? Porque ele tem a convicção de quem devia ouvir já ouviu, aquela súplica já foi entregue e ninguém pode receber. Quem está entendendo? Pastor, e por que volta para orar amanhã? Você volta para orar amanhã por outra coisa. Porque quem tem uma vida de oração não precisa orar só para pedir. Ele agradece o ar que respira, agradece a comida que come, a roupa que veste, a casa que vive, a cama que deita, o travesseiro que põe a cabeça, o cobertor que se cobre. Quem tem vida de oração não precisa de motivo para orar. E no capítulo 12, a terceira geração de Herodes matou Tiago a fio da espada. Tiago, irmão de João. E ele entendeu que se prendesse a liderança da igreja, parava os crentes. E ele manda prender Pedro por farra. Por farra. Tiago não poderia ter morrido, mas tudo tem um propósito em Deus. Existia 4 tipos de morte. A primeira era por enforcamento. A segunda, por crucificação. A terceira era ser jogado no fogo. E a quarta, a espada, para ser decapitado. Aleluia. E Tiago, quem era decapitado? Quem enganava o povo com doenças. E qual que era a doença de Tiago? Dizendo: Jesus cura, Jesus salva. Qual que era a enganação de Tiago? Jesus está voltando. Eu andei com Jesus, eu vi Jesus. No terceiro dia ele se apresentou para nós no mar da Galileia. Eu passei 40 dias com ele. Eu vi Jesus sendo elevado ao céu em Atos capítulo 1, verso 8. Esse é o crime de Tiago, anunciar o evangelho. E Herodes, o endemoniado da terceira geração, manda matar Tiago. Não satisfeito, ele manda prender a Pedro. Augusto Cury vai escrever no seu livro que Pedro é sanguíneo, cabra retado, sangue no sóio, não leva desaforo para casa, mas está sempre pronto a servir. Quem vai escrever isso é Augusto Cury. Aleluia. E Pedro vai preso. E o texto vai dizer que eles estão na casa de Maria. Na casa de quem? Na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando em incessante oração por Pedro. Incessante oração por Pedro. Herodes diz: já matei Tiago, vou prender Pedro. Se eu achar graça, os judeus vão gostar da ideia. Eu estou com moral. Tem gente fazendo mal hoje, perseguindo a igreja. Está com moral na mídia, mas está sentenciado ao inferno. Porque todo mundo que se levanta com a igreja se arrebenta. E crente é pior que praga. Mata um, vem 10. Mata 10, levanta 100. E quem é levantado é sempre muito mais chato do que aquele que se vai. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E o texto que nós fizemos menção vai dizer que foi colocado 4 quaternas de soldados,
4 vezes 4, 16. Eram 16 soldados para guardar um velho analfabeto, preso. O líder da igreja. Só que esse líder da igreja, ele tem uma palavra. Diga, ele está preso. Mas ele tem uma palavra. Vire para o seu irmão, faz cara de profeta para ele, fala, olha para cá. Fala para o seu irmão, olha para mim. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas você tem uma palavra sobre a tua vida. Não. Fala para ele, olha para cá de novo. Não importa o que está acontecendo. Eu sou testemunha que há várias palavras liberadas sobre a tua vida. Pedro está preso, 16 soldados de prontidão. 4 do lado de fora, 2 na porta da cela, 2 na antecela, aleluia, 2 ao redor da cela. E sabe o que eu descobri? Que tinha 2 dentro da cela com ele. Pergunte como? Algemado nele. Pedro no meio, Alex, e 2. Pergunte por quê? É crente, irmão. Não tira os olhos do crente. É por isso que o povo não tira o olho da tua vida. Porque sabe que a qualquer momento Deus pode fazer alguma coisa. Alex, eu descobri que tinha 14 na retaguarda e 2 dentro da cela. Não era algema, era uma corrente com a distância de 40 centímetros. Acorrentado. Fica de olho. Porque é crente. E quando a gente pensa que a gente se livra do crente, Deus sempre faz alguma coisa extraordinária. Não há relatos nos livros eruditos de 16 guardas guardando ninguém. Roma nunca colocou 16 homens para guardar ninguém. Quem está entendendo? E o texto me chama a atenção, que diz que a igreja orava e Pedro chorava, sim ou não? Aonde que está isso? O texto vai dizer que Pedro está dormindo. Diga, quem recebe oração, descansa no meio da guerra. Só o bispo entendeu. Você está entendendo, Vera e Luiz e Isabela, por que a gente tem que orar muito esses dias? Para a gente poder descansar no meio da guerra. Você está entendendo porque Deus está chamando a igreja para orar? Porque, escute, Tiago acabara de ser assassinado. Era para Pedro estar dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, não pode acabar o plano da igreja, agora vai acabar. E Pedro está dormindo. Pastor, você está dizendo isso na Bíblia, mas isso é difícil. Tem gente na tua casa que não tem juízo, é irresponsável, passa todo dia pela morte, tu ora por ele, e todo dia ele deita e dorme. Você nem sabia que tinha esse poder em casa, né, irmão? Sem juízo, vai pra balada, bebe, enche a cara, beija todo mundo na boca, anda de moto, anda de carro correndo, não sei o que, vai na balada, onde sai tiro, chega em casa e dorme. Mas nem sabe que a mãe está dizendo, guarda meu filho. Jesus, eu estou indo para a igreja, mas guarda ele, Jesus. Jesus, eu estou indo ali te adorar, mas guarda ele na balada. Sabe por quê? Sabe porque ele deita e dorme? Não é porque ele é irresponsável, porque ele não tem noção, ele não tem juízo, mas ele só deita e dorme, sabe por quê? Porque aqui todo dia, amanhã em todas as casas, alguém coloque-se de pé, vamos orar pela família. É por isso que o malamanhado chega em casa, dorme, bebe e ronca. Pergunte por quê? Porque ele está sendo um beneficiado pelo mesmo benefício que Pedro. Quem está entendendo?
E ele pensa que ele está estourando na terra. Ele não está estourando na terra, ele está de pé, não morreu, não padeceu por causa da tua oração. É por isso que Deus está nos chamando para orar, para nós descansar naquilo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? E o texto vai dizer que eles oravam incessantemente. Estava estudando com o João Marcos, vendo o Luciano Subirá. Irmão, se você quer ter eu não prego nem 1% do Subirá e nunca vou pregar, e não tem problema, que ele se preparou para isso, teve tempo a vida inteira. Veja essa mensagem. Por que orar? Só isso. Escute. Escute. Eu estava com o João Marcos vendo o sub-12 dele. Ele estava lá nos Estados Unidos, numa casa lá, High School, House, Helgberg, lá. É um lugar que funciona há 18 anos. Pergunte para quê? Um lugar muito maior que esse, bonito, 18 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Pergunte do quê? Oração e adoração. 18 anos. Oração e adoração. Oração e adoração. Oração e adoração. Oração e adoração. Oração, 24 horas, sai um, entra outro. Sai um, entra outro. É um lugar gigante. Há 18 anos não para oração nesse lugar. Quem está entendendo? E lá não tem um congresso, hoje vai vir um pastor falando, não. É oração e adoração. E diz o texto que a igreja está incessante em oração. É sem parar. É sem interrupção. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração preguiçosa. Joe Payer vai escrever assim: o Facebook, o Instagram e o WhatsApp vai esfregar na nossa cara que a gente tem tempo para orar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo, irmão? Depois aperta no fim do dia a opção no celular. Quanto tempo você usou ele no dia? Quem está entendendo? Charles Spurgeon vai dizer: você não precisa orar porque você não sabe. Você precisa orar para aprender a orar. E você só vai aprender a orar quando você entender que você não pode ficar mais sem orar. Você só vai entender o poder da oração quando você respirar oração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmão, existem momentos na nossa vida que não vai dar tempo de ir num culto. Se tocar o teu telefone aqui, a gente vai clamar. E se ele tocar 10h30 da noite? E se tocar a ligação e aparecer na chamada dia mal? Já acabou o culto, mas o dia mal não respeita a hora do culto. Mas o dia mal respeita a oração. O dia mal teme a oração. O texto vai dizer que a igreja está orando na casa de Maria e Pedro está dormindo. Quantos guardas tinha guardando Pedro? Quantos guardas? Quantos estavam algemados com Pedro? E diz o texto que Deus envia um anjo que vem passando em todas as trancas. O que me chama a atenção, bispo, que o texto vai dizer que o anjo chega e Pedro está dormindo. Quem está entendendo? Quando você ora com convicção da tua vida, você vai dormir e descansar em qualquer circunstância. Cuidado com o crente do tamo junto. Eu tenho alguns amigos que faz tempo que eu não os vejo. Faz tempo que eu não vejo alguns amigos.
falo só no aniversário. Daqui a pouco você acorda para trabalhar, aí você vê lá 2h47 da manhã, 5 minutos de oração lá na Deus Amor de madrugada, Presbítero Silva, Assembleia de Deus do Belém. Outro dia você acorda, está o Moisés lá, 3 horas da manhã, eu mando para a bispo orando para a nossa casa. Porque quem recebe oração, ele vai descansar. Quem está entendendo? O problema é que nós viramos uma geração dos 6 horas. Ora por mim. Ora por mim. E a gente ora por todo mundo. Mas existe coisa na sua vida que tem que ser você e ele. Existe coisa na sua vida, na sua casa, que é você e ele. É por isso que você precisa ter um devocional de oração. É por isso que você precisa ter um tempo de oração. Por que judeu é apaixonado por Deus? Porque ora 3 vezes ao dia. Chega numa loja do judeu às 6 horas da tarde e diz que você vai comprar 500 mil reais e pagar à vista. Mas se você falar para ele, tem que ser agora 10 para 6, ele fala, não posso te atender agora. Porque 6 horas é hora de falar com o Eterno de Israel. Não, mas eu vou pagar adiantado. Ele falou, não faz negócio na hora de oração. Você volta às 19. Não pode ser 6h30 não, porque eu preciso passar 1 hora com o Eterno. Ele tira de dentro do seu terno um tapetinho desse tamanho, bota o quipá na cabeça e passa 1 hora com Deus ali. Quem está entendendo? Qual foi o crime de Daniel para ir para a cova dos leões? Quem lembra? Qual foi o crime de Daniel? Foi sentenciado à cova do leão, sim ou não? Sim ou não? O leão comeu Daniel? O crime de Daniel foi oração. Quem salvou Daniel? Oração. Quem está entendendo? O rei Dário vai dizer, Daniel, Daniel, será que o Deus a quem tu serve continuamente? Sabe o que o rei Dário está dizendo? Daniel, eu vejo tu falando com ele, Daniel. Sabe o que o rei está dizendo? Daniel, eu sou testemunha, Daniel, que tu fala com ele. Será que o Deus a quem tu serve continuamente te livrará da cova dos leões? Elevada essa. Mão direita para quem acredita em profecia. Eu profetizo que você seja um gigante da oração. Que quando você dobre o seu joelho, aleluia, você tem 1 minuto com Deus. Ei, pastor, mas eu não consigo orar igual a Roseli. Ei, a Roseli não é o modelo é Cristo. Eu não sou modelo, o modelo é Cristo. Mais vale 2 minutos de sinceridade do que meia hora de mentira. Sabe por que crente ora pouco? Porque na oração não dá para mentir. Na oração não dá para enganar Deus. Mais vale 2 minutos de oração sincera. Sabe o que eu descobri na oração? Que na oração a gente nunca é nada. Jesus, eu estou aqui, estou com sono, Jesus. Eu estou cansado, Jesus. Jesus, eu estou só a graça. Eu não consigo começar esse dia sem o Senhor. Se o Senhor não for, eu estou igual a Moisés, não me faça sair daqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E a Bíblia diz que o anjo atravessa todas as portas. Não, isso aqui, irmão, isso aqui é para crente. Imagine se Pedro foi igual o João Marcos para acordar o João Marcos. Ai, Jesus. Eita. E o anjo, Pedro. Ô Pedro. Pedro. Vamos, Pedro. Acorda, Pedro. Pedro levanta ao anjo. Pega a sua capa. Veste as tuas sandálias. Pedro estava preocupado? Pedro estava? O anjo vem. Desperta. Acorda. Pega a sua capa, Pedrinho. Está frio. Tchutchuco do papai. Põe um chinelinho para tu não sair descalço.
e não fala. Mas cadê os homens que estavam algemados ali? Enquanto você estiver recebendo oração, quem está preso sobre a tua vida vai ser desprendido, quanto menos você esperar. Quem tem expectativa de te ver quebrado, lascado, vai arrebentar, vai requebrar a cara, porque quanto ele menos imaginar, nem perto dos olhos dele tu vai estar mais. Ei, estão esperando a notícia sobre a igreja, que a igreja vai se arrebentar, que a igreja vai ser perseguida. Eu estou com dó dessa turma, eu estou com dó deles. Não te mete com a igreja de Jesus, porque não tem Herodes, não tem Faraó, não tem Nabucodonosor. Aravaz, ei, sabe por quê? Os corruptos vão se lascar, porque eles estão há 500 anos saqueando o Brasil, e agora dizer, vamos acabar com a igreja. Eu falei aqui há 2 anos, eu estou feliz, porque tocaram na menina dos olhos de Deus. O negócio agora não é mais com o povo, o negócio agora é com Jeová. Herodes o grande desgraçado mandou matar todas as crianças quando Jesus nasceu. Herodes o grande, o irmão desse desgraçado, cortou a cabeça de João Batista. Agora vem a terceira geração do Antipas, na Fortaleza Antônia, onde bateram em Jesus, matou Tiago e disse, vou matar Pedro. Erevás. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Eu estou sentindo graça de resposta de oração. Eu estou sentindo graça de resposta de oração. Quando eu estava orando aqui, eu não pedi carro, eu não pedi tempo novo, eu não pedi para de novo. Eu falei, permita em janeiro eu cear de novo. Permita o mês que vem eu estar aqui de novo. Erevado, sarai. Eu profetizo um novo tempo de oração. Ei, olha para mim. Comece uma vida de oração, Deus vai tirar todo mundo que te prende. Eu vou falar bem rasgadinho para você entender. Sabe por quê? Porque tem gente que fala de Deus, dá glória a Deus, mas não quer ver você desprender dele. Ei, chegou o tempo de desprender daquilo que te aprisiona. Deus vai botar pessoas para dizer, levanta a maredoada e vem. Ei, pergunte quem é. É quem vai abrir porta para você. É quem abrir porta. Eu falei da guerra sexta-feira. Sabe o que vai acontecer depois dessa guerra? Deus vai levantar a pessoa para a igreja para abrir porta. Para abrir porta. Deus vai tirar esses pés de rato, esses pés de frango da sua história e vai botar a pessoa para dizer, eu estou orando por você. 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 Não vai dizer, eu estou de olho em você. Vai dizer, eu estou orando por você. O texto vai dizer que a igreja orava incessantemente. Eu não vi a igreja dizendo, também Pedro está em pecado, né? Porque o líder, a mão de Deus pesou. A igreja diz, vamos fazer nossa obrigação, orar por ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mão direita levantada para cima. Por que Pedro está dormindo? Por causa da oração da igreja, sim ou não? Também, mas pergunte por quê? Porque Pedro tem a senha. Fique com a mão levantada. Pedro tem uma palavra. E quem liberou não foi o pastor. Quem liberou foi Jesus assim. Fica de pé, meu bispo. E diz, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. O que tu, Pedro, ligares na terra, será ligado no céu. Cadê o crente que tem uma palavra aí? Cadê o crente que tem uma palavra guardada aí? Cadê o crente que tem a palavra? Está preocupado com o que, crente? Tu tem uma promessa, tu tem uma palavra. Quem tem palavra é só esperar. O que Herodes representa, bispo? O inferno.
Cheiro de pão, bispo. O que que Herodes representa? O que que Jesus disse? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu preguei aqui tem 3 meses que não é o diabo que vem para a porta da igreja, é a igreja que mete a pé na porta do inferno. Eis, enquanto Pedro está preso, as portas estão fechadas, a igreja está dizendo: eu acredito, 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 eu acredito. O anjo vai, acorda Pedro, tira Pedro. E Pedro chega aonde? Pergunte aonde? Pergunte aonde? Na casa de Maria. Onde é que estava a oração na casa de Pedro? Onde é que estava a oração por Pedro? Hã? Por que Pedro não pediu a bênção e foi embora? Porque Pedro tem visão de igreja. Pedro sofre pela igreja. Uma das que tem um milagre, ele corre para a igreja. Não é igual a alguns que usurpa da igreja, abusa da igreja, e na hora que chupou o caroço, quer jogar a manga fora, a igreja não presta. Pedro vai para a porta da igreja. E o texto vai dizer que batendo na porta, ele vai dar saio. O povo se temerou, diz Herodes. Herodes, Herodes. O texto vai dizer que uma jovem, uma menina, o que é que representa a mulher na Bíblia? Diz: é Pedro. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu estou pregando para crente que está orando e Deus vai bater com resposta na tua porta. Não é para você dizer está amarrado. Você está dizendo é minha resposta. É minha resposta. É minha resposta. Josué capítulo 6, não precisa abrir. Josué precisava prevalecer contra os inimigos. E Josué ora. E o que acontece? O sol para. Por quanto tempo? 6 horas. Que hora que agora? 9 horas da noite. Imagina o sol do meio-dia aqui rasgando agora. Pergunte por quê? Porque Deus é fiel para responder a oração de quem tem crédito com Ele. A Bíblia está escrito em Josué capítulo 6 que nunca houve. Eu vou falar o que está escrito lá. Nunca houve, nem nunca haverá outro dia como esse. Você não está entendendo? Está escrito no texto que nunca houve e nem nunca haverá novamente outro dia semelhante a esse. E se eu falar para você que você vive do fruto da oração de Josué? Quer que eu te provo? Quer que eu te provo? 29 de fevereiro. Só tem de 4 em 4 anos. No calendário gregoriano, os homens disseram: não, é o tempo da translação da terra, da rotação do giro. E Deus está dizendo: é não, fui eu que parei o tempo para Josué. Quanto tempo o sol parou? 6 vezes 4? Quanto que é? Tá mal de tabuada, hein? Meu Deus do céu. Mas sabe mexer no iPhone, tá bom, né? Eita, não tem problema. Escute. 6 vezes 4? 24. De cada em 4 anos se junta 6 horas e se forma um dia. Quando chegar dia 29 de fevereiro, diga: esse dia só existe por causa de resposta de oração para quem tem. Para quem tem. Para quem tem. Deus responde toda oração, sim ou não? Cassiane canta assim: Deus não rejeita oração. Abraça, rejeita sim. Não vai lá todo torto orar com Deus não. Jesus, me dá aquele homem casado para mim. O casamento dele não está bem, ele vai se separar para me dar.
Crie vergonha na sua cara. 8 milhões de gente na terra, tu quer logo um casado. Isso não é oração, isso é coisa de macumbeiro. Mas o casamento dele não está bem, sua trouxa. Ele vai fazer com você também, igual está fazendo com a mulher dele. Ai, mas Deus usou um vaso, Deus usou um cavalo para falar para uma jumenta que acreditou. Diga oração. Tem que ter respaldo bíblico. Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? E por que Deus não curou o filho dele com Betseba? 7 dias de jejum, 7 dias sem fazer barba, 7 dias sem comer, 7 dias sem veste real, 7 dias sem coroa na cabeça, 7 dias sem tomar banho, 7 dias de cara no pó. Por que Deus não ouviu? Porque Deus não obedece, não responde oração em pecado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você sabe o tanto de oração que tem para essa igreja fechar? Vamos lá. Se a igreja fechar, eu tenho uma justificativa por não fazer mais parte dela. Se a igreja fechar, vão dizer: aquele gordinho nunca me enganou. É por isso que eu saí de lá. Porque Deus já não habitava mais lá. Aí quando você encontra alguém na rua, a paz do Senhor, você ainda está de Jesus na sua casa. Paz do Senhor, missionário, vem aqui trazer uma palavra. A senhora ainda está lá de Jesus na sua casa. De Deus, eu sou assim. Corrija-me se eu estiver errado. Que benção. Que benção. Tu ainda está lá, Cláudia? Que benção. Eu tenho acompanhado, Cláudia. Deus é na tua vida. E por dentro está desgraçada. Pergunte para mim por quê. Pergunte para mim por quê. Você é resposta da oração errada deles. Você é resposta da oração errada deles. Ei, quando alguém te encontra na rua, cheio da graça, cheio da presença de Deus, sabe o que alguém vai dizer para você? Ainda dá para viver ouvindo verdade. Ainda dá para viver ouvindo arrependimento. Ainda dá para viver ouvindo verdade e arrependimento. Olhe para cá. E quando alguém te vê, fala: ui, lascou. Quem está entendendo? 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 É. Por que todo mundo sabe o que acontece de ruim? Se essa menina cair aqui e bater a cabeça, aumentar. Nossa, tragédia, tem brecha no altar. Caiu e bateu a cabeça. Foi o pastor que tropeçou e matou a menina. Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? O tempo vai mostrar o que é a igreja apostólica Jesus na sua casa. O tempo está mostrando. O tempo está mostrando. O tempo está mostrando. Aí ele sabe de ruim, mas a gente tem a tal da internet. Ei, ele sabe que tu está aqui. Pergunte para mim por quê? Porque tu está na foto da oração ainda. Ei, todo dia ele vê lá. Eu não acredito, a cara está lá ainda. Mas tá de lá e tá lá. E sabe como é que tu tá na foto? Sabe como é que tu tá na foto? Tá igual de volta.
Sabe como tu está na foto? Chorando. Sabe como tu está na foto? Sendo abraçada. Sabe como tu está na foto? Cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele já te viu na internet. Ele sabe que tu está aqui. Mas ele quer dizer, deixa eu puxar assunto. Deixa eu puxar assunto. Deixa eu puxar assunto. Quem está entendendo? Frase que Deus me deu semana passada. Mergulhando no rio da oração. Para viver o profundo em Deus. Eu não falei que é para benção. Mergulhar no rio da oração. Para viver o profundo em Deus. Quem está entendendo? Sabe o que vai acontecer com essa igreja? Pergunte o quê? Ezequiel, vem mais para o fundo. Nada mais um pouco, Ezequiel. E a água estava nos arteiros, no tornozelo. Vai começar a orar de tornozelo, igual o Benjamin na praia, lá no rasinho. Daqui a pouco Deus vai dizer, vem mais para o fundo. E a água vai dar no joelho. Daqui a pouco vai orar mais um pouco. As irmãs da intercessão vai puxar o coro da oração. Daqui a pouco a água vai estar na cintura. Daqui a pouco tem gente que vai estar orando igual a Roseli, melhor do que a Roseli, igual a Cláudia, igual a Araci, igual a Roselma, igual a Selma, igual, aleluia, a Bruna. E Deus vai dizer, vem mais um pouquinho mais profundo que o Pai está aqui. Aí a água vai dar no peito. Aí sabe o que Deus vai dizer? Não é mais tempo de vir, é tempo de nadar. Nada, filhão. Nada, filhão. Nada, filhão. Nada no rio que corre debaixo do trono de Deus. Ei, ei, ei. Essa igreja já foi provada na palavra. Essa igreja já foi provada na revelação. Já foi provada na profecia. Já foi provada na intercessão. Agora vai ser provada na oração. Ei, Deus só chama para oração quem quer viver algo grandioso com Ele. Deus só chama para oração quem quer. Ei, sabe o que vai acontecer? Vai começar a levantar mais profetas. Vai começar a levantar mais missionários. Sabe por quê? Porque essa geração vai entender. Se não entender, vai se lascar, vai quebrar toda a cara. Que a internet não muda a vida de ninguém. Tem gente que vai dizer, ei, eu vou fazer jejum de celular, porque eu quero nadar no rio de Deus. Eu quero nadar no rio de Deus. Ei, Deus tem algo grandioso comigo. Deus tem algo grandioso comigo. Cadê a igreja que vai orar? Ei, aconteça o que acontecer na nação. Aconteça o que acontecer no Brasil, Isabela. Enquanto a gente estiver orando, Jesus está no barco. Jesus vai responder a oração. Escute. O evangelho é feito de níveis, como degraus. E toda vez que você eleva o seu nível, Deus permite o caminho ser tortuoso. Pergunte para quê? Pergunte para quê? Para você valorizar. Para você valorizar. Porque Deus não dá nada de graça para ninguém. Pastor, como é que eu vou orar? Jesus ensinou. O Pai Nosso que a Cláudia orou aqui. Se sua oração não tiver Pai Nosso, não é para você fazer a reza do Pai Nosso. É para ela estar alicerçada no Pai Nosso. E cada vez que nós subimos níveis, Deus permite a dificuldade aumentar. Deus permite a dificuldade aumentar. Pergunte para quê? Para que haja crescimento no meio do seu povo. Pedro não morreu e continuou liderando a igreja. E nos capítulos adiante, diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava os enfermos. Tá bom para você ou não? Tá bom para você? Estava vendo um documentário do João Marcos. Adentraram Cláudia, presbítera Cláudia, numa casa onde Paulo morou. E tinha um canto
cantinho da casa onde Paulo orava. E fizeram uma excursão a esta casa. E descobriram, Iraci, que no canto da casa, Anderson, ouve isso, tinha duas pedras. Tinha uma pedra e tinha duas saliências. Os meninos vão saber disso. Tinha 2 boxes. Lembra dos boxes? Quem jogou bolinha sabe. Que a gente fazia o buraco com o calcanhar. Essa geração não sabe disso. Tinha 2 buracos na pedra. Era uma pedra só e tinha 2 saliências. A pergunta que era: o joelho de Paulo. De tanto estar de joelho, a pedra cedeu, afundou a pedra. E no documentário, o ônibus da escola está saindo, e tem um menino que, quando viu aquilo, ele botou os 2 joelhinhos dele lá e ficou: ele vai dar lá, sai. Senhor, que eu possa orar como esse homem. Senhor, que haja em mim o mesmo dom que houve nele. E o povo gritando: menino, menino, menino. Pergunte quem era o menino. Billy Graham. O poder que tinha na oração eu quero na minha vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você não vai viver um evangelho, você tem um tempo de oração. Os irmãos que se formaram em intercessor, é tempo de guerra. Não é essa igreja que está precisando de você, é a nação. Não se omita. Nós estamos em guerra, mas Deus vai nos dar vitória através da oração. A última vez que eu falei aqui que o nível de revelação que sofreu, disseram que eu estava mentindo, que era pecado meu, certo? Mas eu aprendi a acreditar no tempo de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que haja um alinhamento da sua vida em oração, que haja tempo em oração, que haja tempo em oração, que haja tempo em oração. Você não gosta de orar? Levei o testemunho do apóstolo Luiz Hermínio, que tentou se matar, tomou uma surra da esposa Iraci com a mangueira da máquina de lavar, se trancou 3 dias dentro de um quarto, se trancou lá, falou: Iraci, tu joga a chave, tranca a janela, trancou ele, e ele lá dentro, em 3 meses, leu a Bíblia inteira. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que haja sobre nós, Saulo Rabino, que gosta de Genival Bento, eu dobrei o joelho para orar 8 horas da manhã e nunca levantei antes das 4 da tarde. Isso tem que acontecer na nossa geração. Ah, eu não quero. Alguém quer, vai fazer, vai receber e vai cantar o hino da vitória. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Essa igreja é resposta de oração. Essa igreja é resposta de oração. Nós temos um grupo da intercessão. Vira e mexe, eu coloco: Pai do Senhor, presente de nossa vida, por agora está estreito na rua. Porque a gente acredita no poder da oração. A gente se coloca na condição de necessitado. Aí eu coloco na intercessão, meu amor já manda mensagem: meu amor, está tudo bem? Eu falo: amor, ora aí que vai melhorar em nome de Jesus. Minha intercessora. A gente acredita no poder da oração. A gente investiu para esse povo estar aí. A gente gastou dinheiro da igreja com gente, investir no curso para a pessoa aprender, para você ter soldado em oração. Quem está entendendo? Você não dá para viver mais, vir para a igreja e dizer: deixa eu vir aqui, o que eu quero hoje? Hoje eu quero 2 profecias e uma rajada de língua. Não, você já vai vir com o seu culto pronto, dizendo: eu sou oferta, a minha vida é uma oferta. Ei, eu já orei em casa e Deus vai se manifestar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque quem tem vida de oração, ele não vem sugar a igreja, ele vem somar com a igreja. Eu vou repetir: quem tem vida de oração não vem sugar a igreja, ele vem somar com a igreja. Ele vem somar. Ele não tem cara de jurado, não tem cara de promotor, não tem cara de delegado. Ele está dizendo: Jesus, usa esse cara hoje, usa essa irmã hoje, usa algum jovem hoje, usa essa criança, usa alguém, fala comigo, usa alguém para alguém. Quem está entendendo? Eu profetizo um novo tempo de oração sobre a sua vida. Eu profetizo um tempo como nunca houve. Se prepare, como diz o bispo, para ter o cheiro dele, para ficar com o cheiro dele.
Um crente é conhecido no céu e no inferno, não é pelo tanto de culto que ele frequenta, é pelo tempo que ele passa na presença de Deus. O crente é conhecido no céu e no inferno pelo tempo que passa na presença de Deus. Quanto Deus tem ocupado do seu dia hoje? Daqui para 8 de janeiro, quanto de Deus você vai usufruir? Pergunte por quê. Quinta tu não vai vir porque é Natal, é quinta de Natal. Na outra tu não vai vir porque é quinta de Ano Novo. Só que no Ano Novo morre, no Natal bate carro, no Natal tem bala perdida, no Natal tem acidente de carro. E comprar uma roupa para o Natal não pode salvar a tua vida. Mas 5 minutos de oração pode salvar a tua casa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Você está vivo por causa de oração. Eu e a bispo oramos por essa mulher de Deus 1 ano e meio. Todo dia orava para ela, puf, caía. Puf, todo dia. Puf, todo dia. Olha a mulher de Deus que virou essa mulher. Não tinha um dia que ela não pedia oração que não caía. Eu levantava todo suado, ela já via. Falei, lá vem Roselma. Eu pingando o suor. Apóstolo, ora por minha cabeça, amém. Ele segura, vai cair, Roselma. Mas as orações não foram em vão. Está aqui missionária de Deus, discípula, mulher de Deus até o tutano. Sabe por quê? Porque oração tem resposta do céu. E quando tu está dormindo, tem um intercessor de madrugada lá, Senhor, visita o corpo de Cristo. Visita o corpo. E o miserável lá na internet. Instagram. No TikTok, vendo uns videozinhos, né? Com a pimentinha a mais. E a igreja orando pela desgraça. Diga, a oração não é perdida. A oração sempre vai trazer resposta do céu para alguém. Quem está entendendo? É por isso que nós vamos entrar num tempo de oração. Nós vamos mergulhar no rio de oração. Nós vamos ter vigília de oração. Nós vamos passar mais tempo com Deus. Quem está entendendo? Porque nós vamos viver um profundo em Deus. Por que em Deus e não com Deus? Porque é nele que a gente tem que viver o profundo. Porque se a gente estiver com Deus, receber muita coisa boa, a gente esquece de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem nunca ouviu a expressão, eu estou sem tempo. Quem nunca ouviu a expressão, eu estou sem tempo. Mas quando o médico fala, ó, você tem fé, ora porque é só um milagre, todo mundo arruma tempo. Aí os outros falam, será que tem alguém na igreja ainda? É 11 horas da noite, é 11h30, será que ainda tem? Deve ter. A porta pode estar baixada se a luz estiver acesa. O carro da bispa estiver aí, tem gente aí. Pergunte por quê. Na hora da calamidade, a gente só precisa de alguém que ore. Rabino chegou aqui há uns anos atrás, parou um carro aí, uns neguinhos na porta aí, falou, tem um pastor aí? Eu falei, tem uns doidos aí. Ah, esse cara aqui quer morrer. Olhei pro Rabino, o Rabino estava chupado, 33 quilos. Estava morrendo de fome primeiro, né? Era capeta e fome. Oramos aqui por ele. Deus fez a obra. Está aqui para a glória de Deus. O que salvou o Rabino não foi um culto. O que salvou o Rabino não foi minha pregação. O que salvou o Rabino foi alguém tarde que para orar pelos outros e está disponível dizendo, eu oro para esta. Aleluia. Eu falo, quer saber do corpo, fica mais forte no corpo. Não é isso?
Quer saber tudo do corpo, fica mais tempo nele. Um dia parou um carro aqui tarde, parou um carrão. Quem é o pastor aí? Eu falei, é um cara aí, chega aí, tô ligado. Tarde da noite, voltando do pastor, eu falei, puxa. Aí ele falou assim, eu sou de Santa Catarina. Eu sou vendedor, essa semana eu estou em São Paulo. E eu estou desviado. Eu falei, você é da onde? Ele falou, eu sou de Itajaí. Eu falei, cara, Itajaí tem um apóstolo Luiz Hermínio, um dos maiores profetas da nação. Ele disse, é meu primo. Eu falei, cara, tu mora em Itajaí, tu é primo de Luiz Hermínio, tu tá perdido. Ele falou, eu tô. Eu falei, deixa eu orar por você. Ele falou, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro. Eu orei por ele, ele falou, pastor, eu preciso devolver meu dízimo. Eu falei, cara, mas eu não quero o seu dízimo, eu quero que você volte buscar no Senhor. Ele falou, eu vou voltar. Deixou 500 de dízimo aí, lá na calçada. Eu falei, eu não quero o seu dízimo, eu quero você cheio, como seu primo, cheio da presença do Senhor. Ele falou, eu vou voltar. Eu me senti encorajado pela sua oração. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmão, a gente precisa passar mais tempo com Deus. Você não está entendendo? A gente precisa, Luiz, passar mais tempo com Deus. Hoje eu estava na casa do Luiz e o Luiz, Deus usou ele, hoje foi cheio de Deus, fez um almoço para nós. E eu ganhei a visita com a Isabela. Eu não dou viagem perdida em lugar nenhum. E a Isabela começou a falar da vida de Jesus. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar. Sabe o que eu vejo isso? A nossa alma está gemendo por Ele. Porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. João Marco, prepara o diálogo com Deus aí, por favor. Porque te perturba a minha alma. Porque está abatida a minha alma. A alma está precisando falar com Ele. A alma está precisando passar um tempo com Ele. A alma está precisando. A alma quer sentir a presença dEle. O Espírito quer sentir a presença. Davi no Salmo 42 vai dizer, porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Descansa em Deus, espere em Deus e ainda o louvarei. Tem dia que a gente está, como diz na Bahia, numa agonia, irmão. Essa agonia a gente só precisa de um tempo com Deus no Senhor. Um tempo curto, sincero. A gente está em oração e fala, Jesus, eu sou essa carniça aqui mesmo, cara. Eu sou isso aqui mesmo. Sou melhor do que ninguém, eu só sou dependente. Tem misericórdia de mim. Não é uma oração do português afinado. É uma oração sincera. Uma oração de dependência dele. Irmão, tem dia que a gente não quer nada. Tem dia que a gente não quer nem viver. O que tu tem? Nada. Consegue alguma coisa? Não. Eleva. Coloque-se de pé. Você vai tirar um tempo. Você vai tirar um tempinho. Você vai entender porque que tu chora. A gente está precisando passar tempo com Deus, assim. Não adianta a gente fazer muita obra para Deus e ter tempo com Deus. Nós vamos precisar dessa intimidade. Aumenta, profeta. Aumenta. Aumenta. A gente precisa desse tempo com Deus, bispo. Camila Barros disse, Anderson, que pregava, ficou 3 noites sem dormir, pregou em mais de 7 igrejas. Ela não lembrava de uma palavra dela no escudo. No automático. É Jesus. Sabe o que Jesus falou para ela? Tu ficou Como famosa, tu vês, esqueceu de mim. estou de novo aqui.